As eleições municipais vão acontecer no ano que vem, mas na Câmara de Uberlândia, o mês de dezembro será marcado pela mudança de vereadores. 2 tomam posse amanhã, outros 2 assumiram os cargos em novembro. O fim do ano tem sido marcado por uma limpeza moral no Legislativo. Parlamentares na cadeia, envolvidos em corrupção e dinheiro público investido em mordomias. No horizonte, 4 novatos: um advogado, um policial, um líder comunitário e um representante comercial. Pessoas que estiveram nas urnas em 2016, mas não foram eleitos e agora, em meio a uma Câmara desestabilizada, ganham a oportunidade de executar as propostas que apresentaram à sociedade. Será que teremos uma política mais limpa ou nada vai mudar? Os novatos na Câmara Municipal de Uberlândia é o tema do Política Cruzada de hoje. Olá, muito bom dia para você que acompanha a programação da TV Paranaíba neste domingo. Nós já estamos aqui com os nossos convidados. Hoje nós vamos falar com todos os vereadores novatos da Câmara Municipal. Os 2 que já foram empossados e os 2 que serão empossados amanhã. Aqui comigo, então, neste primeiro bloco, estou recebendo aqui o vereador Marcelo Cunha, que tomou posse na última terça-feira. Bom dia para você, Marcelo. Muito obrigado pela presença. Bom dia, Danilo. Bom dia aos nossos amigos e amigas de casa. E também vereador Valquir do Amaral, que também tomou posse em novembro, dia 13, Valquir? Dia 13. 13. Sim. Bom dia para você, muito obrigado. Bom dia, Danilo. Bom dia a todos os telespectadores da TV Paranaíba. É uma alegria muito grande, é um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Muito obrigado. Bom, vamos relembrar como é que foram as posses de vocês. A do Valquir um pouquinho mais conturbada do que a do Marcelo, mas as duas em meio a situações polêmicas, e a gente vai lembrar agora aqui o nosso telespectador, o advogado Marcelo Mendes Cunha, que está aqui conosco, tomou posse, portanto, na terça-feira passada como vereador. Ele é o suplente do ex-vereador Ismar Prado, que renunciou ao cargo após admitir que usou uma gráfica de fachada que está sendo investigada pelo Ministério Público. A posse foi realizada em mais uma sessão especial, menos de 24 horas após a publicação da ata que oficializou a renúncia de Ismar Prado. O advogado Marcelo Mendes Cunha fez o compromisso parlamentar junto de parentes e amigos. Difícil falar nesse momento, é um momento de grande emoção para mim. Quem está sempre ao meu lado sabe, tanto que eu almejei chegar até aqui. Não gostaria nunca que fosse nessa situação. Eu quero realmente trabalhar. Marcelo assumiu a vaga de Ismar Prado, que renunciou ao mandato depois de um acordo firmado com o Ministério Público Estadual. Ele confessou ter participado de um esquema de lavagem de dinheiro. O novo parlamentar já era assessor da Câmara há 14 anos e estava lotado no gabinete de Ismar. Experiência que será usada agora enquanto vereador. Os trabalhos continuam, eu fazia lá o trabalho técnico, assessoria técnica, jurídica, então realmente eu tenho conhecimento do trabalho que estava sendo desenvolvido, tenho conhecimento dos projetos que estavam tramitando na casa, que estão tramitando, então para mim eu tenho essa facilidade, né? Vamos dizer, por ter o conhecimento eu tenho a facilidade e vou procurar sempre fazer o que for melhor. Ismar admitiu ter usado notas fiscais frias, emitidas por uma empresa de fachada para desviar verbas indenizatórias. Além dele, os vereadores Alexandre Nogueira, Juliano Modesto e Wilson Pinheiro continuam afastados. Mesmo com a posse de Marcelo Cunha, a Câmara está desfalcada. O parlamentar que tomou posse fica longe dessa polêmica. Ele está preocupado mesmo com os projetos que vêm pela frente. Um deles é a lei orçamentária do ano que vem. Tenho conhecimento, então vai ser tranquilo quando for a votação da LOA, nós já estamos por dentro do assunto. Pois é, e no dia 13 de novembro, quem tomou posse foi o suplente do vereador Juliano Modesto. No primeiro dia de trabalho, Valquir do Amaral foi surpreendido com a notícia de que seus assessores não seriam nomeados.
Foi no corredor do plenário que o novo vereador instalou o gabinete. A sala dele era ocupada pelos assessores de Juliano Modesto, que está preso. Valquir do Amaral sabia da posse, mas foi uma surpresa descobrir que nenhum espaço no prédio da Câmara tinha sido reservado para ele. Onde quer que tiver que despachar, nós vamos despachar. Quer seja do corredor, quer seja ali da praça do plenário, aqui de onde a gente está mesmo, mas nós vamos fazer o nosso trabalho. A posse dele aconteceu minutos antes, em sessão especial da Câmara. Ele é o primeiro suplente do Solidariedade, partido de Juliano Modesto, que é investigado por obstrução de justiça e corrupção. Do lado de fora, a confusão começou depois que o presidente baiano disse que não iria exonerar os assessores do vereador preso. Ele está assumindo uma suspensão automática por força maior a vaga do vereador Juliano Modesto. Porém, existe a suspensão da atividade parlamentar do mesmo. Então, isso não significa que ele já está assumindo interinamente todo o gabinete. Então, nós temos que dar opinião, ou seja, dar oportunidade para que tenhamos a tranquilidade de cumprir o prazo para até se tornar o termo de vacância. No gabinete de Juliano Modesto, os assessores trabalhavam normalmente. Você já tinha algumas demandas em andamento? O novo parlamentar bateu o pé e disse que o trabalho dele e da equipe começaria de qualquer jeito. Foi aí que o gabinete provisório foi instalado no corredor. Mais tarde, a presidência retirou as cadeiras que a equipe usava. Valquir arrumou outras, mas foi impedido de entrar na Câmara com o mobiliário. Não entra da forma que vocês querem, chega e já entra. Ele vai orientar para entrar. Você vê lá, por gentileza. Infelizmente, agora nós arrumamos outras cadeiras emprestadas para a gente poder sentar e organizar, mesmo dali, porque o povo tem pressa e nós só temos hoje para fazer isso. O vereador foi cobrar do presidente providências, mas a resposta foi negativa. Mais tarde, Baiano foi até os assessores e pediu que saíssem de lá. Depois disso, ele se reuniu a portas fechadas com vereadores da oposição. A saída encontrada foi arrumar um espaço improvisado para a equipe, até que fosse feito um inventário dos móveis e equipamentos do gabinete. Pois é, Valquir. Foi um pouco tumultuado, mas por fim tudo se resolveu. A gente até mostrou aqui no Política Cruzada da semana passada. A procuradora da Câmara esteve lá, você também esteve, numa reunião com o promotor Luiz Henrique Borsari, do Patrimônio Público, e aí as coisas foram mais esclarecidas e os seus assessores foram nomeados. De fato, já estão trabalhando? Sim, nós estamos trabalhando assim, de forma muito digna, essa é a palavra, porque nós fizemos essa proposta para o presidente da Câmara para a gente poder entrar com a nossa assessoria. No entanto, que a reunião com o Luiz Henrique Borsari, o promotor responsável pelo patrimônio público, deixou muito claro que eu tinha esse direito assegurado pela lei. Então, eu não tive nada a alongar na conversa, pedi apenas que se cumprisse. Então, foi feita a exoneração dos assessores do vereador no qual eu me encontro suplente, né? E, em seguida, já foi dado a oportunidade de que os meus fossem nomeados. Então, desde então, assim que foi publicado e tudo se organizou, a minha equipe já está assim, trabalhando com muita dignidade para que a população de Berlândia possa assim, ter ali dentro da Câmara. Eu, enquanto vereador aqui, estou para poder fiscalizar e legislar com dignidade. Você nomeou os 15? Não, nomeei 11 pessoas. 11? Isso. Então tem mais 4 vagas aí. Tem. Vamos começar a desenvolver o trabalho, havendo demanda, nós vamos fazer com que possa ser ocupado os demais. Porém, nesse momento, nós entendemos que esse número é o suficiente. Marcelo, problema com assessor você não teve porque você optou em manter a equipe do vereador Ismar. Isso, eu fiz essa opção até porque eu já conheço a equipe, né? Então nós fizemos esse compromisso de mantê-los até o final de dezembro, né? Então em dezembro nós realmente vamos dar a nossa cara ao mandato, né? A única contratação que eu fiz foi com a minha exoneração, eu contratei um para suprir aí o lugar, então os demais vão permanecer até o final do ano. Bom, vocês têm aí pela frente as sessões de dezembro começando agora, né? Amanhã. Vocês têm pela frente, talvez, o principal projeto, que é a Lei Orçamentária Anual. Nós estamos falando de 3 bilhões de reais, é o orçamento público do ano que vem inteiro, que o município vai executar. A oposição, principalmente a oposição, já havia apresentado uma dezena de emendas a esse projeto do prefeito. O presidente baiano havia dado um prazo para os vereadores apresentarem as
emendas. E agora, com você chegando, esse prazo vai ser dilatado? Vocês chegaram a conversar com a presidência? Tem alguma emenda a ser apresentada? Vai apresentar em plenário? Valquir, já pensou nisso? Não, a gente estava fazendo um estudo juntamente com a nossa equipe jurídica e o pessoal da minha equipe, para a gente poder avaliar o que pode ser feito. Então, acredito que a partir de amanhã, quando se der início às sessões, nós vamos fazer possíveis considerações junto à emenda. Até porque nos fora dito que o prazo de fazer qualquer tipo de emenda se findou no dia 11 de novembro. Isso. Proposta essa que chegou até aos meus ouvidos, que eu não concordo. Porque vocês não tinham nem tomado claro, posse. não concordo porque o povo tem pressa, Danilo. O povo tem pressa e nós só temos o hoje para trabalhar. Esse tem sido o nosso pensamento junto a esse mandato que nós estamos assumindo. Então, qualquer tipo de oportunidade, juntamente com a equipe, até que se entre em votação à LOA, se nós enxergarmos que há necessidade e condições de nós fizermos ali algum tipo de emenda, nós o faremos sim. Porque apesar desse prazo, que é um prazo, uma decisão da mesa, né, Marcelo? Isso. Esse prazo, pelo regimento, as emendas podem ser apresentadas até em plenário, né? Sim, podem ser apresentadas até oralmente, né? Visto que nós temos um problema, porque lá todo o processo foi informatizado, já não se admite mais, né, emendas oral. Mas isso fere o regimento, porque o regimento não foi alterado. Legalmente, nós estamos embasados pelo regimento, até porque nós, quando tomamos posse, juramos, né, obediência ao regimento interno. Isso. Né? Então, nós temos que fazer cumprir o regimento. Então, caso nós sintamos necessidade, né, eu acho que nós podemos apresentar, porque há disposição legal para isso. Mas, como nós também não queremos chegar criando problemas, acho que também é essa a filosofia do Valquir, nós vamos para um diálogo com o presidente, ver se é possível, né, para que abra um espaço para que... O vereador Ismar já tinha apresentado emendas não, ao orçamento? O vereador Ismar optou por não apresentar emendas. Então, eu já tenho conhecimento da LOA, já trabalhei até na Comissão de Finanças e Orçamento como assessor jurídico, então a gente sabe mais ou menos os trâmites. Até porque, Danilo, aprovar uma emenda na LOA é muito complicado, é muito complicado, né? Então, nessas experiências que eu tive na Câmara Municipal, poucas vezes. A única emenda que eu já vi ser aprovada é aquela que você, do contingenciamento, que o prefeito pode usar. A doutora Jussara apresentou alguma coisa... Isso, porque sempre manda 25%, aí alguns fazem emenda para baixar para 10%, para 15%. Essa emenda sempre... Ela ressurge ali, ela né? ressurge, né? Agora, as demais é realmente complicado de você aprovar, né? Até porque nós temos que levar em consideração que tem que estar disposto no PPA também, né? Exatamente. Então, o principal projeto que nós temos que analisar seria o PPA. Agora, o presidente da República falou em acabar com o PPA, né? Existe essa conversa lá para desburocratizar as coisas, mas vamos ver o que vai virar. Valquir, bom, foi uma posse, como nós vimos aí, bem polêmica a sua. Você chegou lá para trabalhar, teve aquela confusão envolvendo os assessores, mas e agora? Eu quero saber como está. Como é que está o seu diálogo, o seu relacionamento com o presidente baiano, os demais setores da casa? Já deu tempo de tomar conhecimento de como funcionam as coisas? Ou você está trabalhando sob aquela ótica que pode chegar um habeas corpus do vereador Juliano e a qualquer momento você perdeu o mandato? Como é que está esse sentimento, essa sensação sua lá dentro? Danilo, por isso que eu tenho, assim, juntamente comigo, que nós temos nos nutrido dessa frase. Nós só temos hoje, né? Porque o povo tem pressa e nós só temos hoje para trabalhar. Então, fora essa preocupação que ela não deixe de existir, claro que sim, mas nós estamos aqui para fazer valer a pena o dia de hoje. Então, tudo o que aconteceu, a nossa chegada na Câmara, conturbada como foi, tivemos alguns empecilhos junto à presidência, mas graças a Deus já se resolveu. E eu tenho certeza absoluta de uma coisa. O que nós estamos já fazendo nessa uma semana que se passou agora, nós já estamos atendendo demandas, já estamos fazendo alguns requerimentos para que sejam atendidos. Nós temos tudo isso já computado no sistema. Inclusive, alguns projetos nós já estamos em mente, já estamos elaborando para poder serem apresentados ainda esse mês. Ô Marcelo, a sua posse também teve uma discussão jurídica antes dela, porque levantou-se aí a possibilidade de não ser você, uma vez que você não atingiu a quantidade de votos suficiente da cláusula de barreira. Para o nosso telespectador entender, a cláusula de barreira foi estabelecida por aquela lei complementar em 2015, que modificou o Código Eleitoral. Ela diz que para um vereador ou deputado ser eleito, ele precisa ter, no mínimo, 10% do quociente eleitoral. O quociente é a soma dos votos válidos da cidade, dividido pelo número de cadeiras disponíveis na Câmara, no caso. No caso do Marcelo, ele teve 1.002 votos. O quociente eleitoral da eleição de 2016 eram 1.250 alguma coisa, né? 53, se não me engano.
Agora passou, isso foi esclarecido, isso te deixa, de certa forma, com algum constrangimento por ser o vereador com menos votos no plenário? Não fico constrangido com relação a isso, né? Até porque se eu estou lá também, nós temos que levar em consideração a vontade da população, né? E a lei me permite estar lá, né? Até porque você até me ligou, o Código Eleitoral é claro, os 10% é para a formação das 27 vagas. Para o suplente, não leva em consideração, até porque nós temos que respeitar, porque a vaga pertence ao partido ou à coligação, né? Então seria um contrassenso, às vezes, uma coligação PMB-PPL, né? Isso. Sair e assumir um PSDB, né? Então você não está respeitando... Que seria o caso naquela hipotética situação. PSDB, PT, né? Havia uma divergência também. Então fere até isso, né? Por que os vereadores que têm mandato não mudam de partido? Porque a proporcionalidade também... Porque pertence ao partido, ao mandato. Então realmente eu estou tranquilo com relação a isso. Valquir, o vereador Juliano Modesto, que é o titular da sua vaga, ele integrava a base de sustentação do prefeito Adelmo. E você já deu sinais de que não está na base do prefeito, inclusive fazendo ali coro aos vereadores da oposição. Você é base ou oposição? Eu sou população, Danilo. Eu prefiro responder dessa forma porque, enquanto nós alimentarmos e nutrimos isso dentro da casa sobre ser oposição ou ser situação, quem acaba pagando o preço por essas intrigas internas ali dentro sempre é a população. Deixei claro, inclusive, a convite do prefeito, fui fazer a ele uma visita essa semana e deixei claro para ele que sou uma pessoa que voto junto com os anseios da população. Explica melhor isso. Você recebeu um convite do prefeito para ir lá? Sim. Esteve lá? Estive. Conversou pessoalmente com ele? Pessoalmente Qual com ele. foi o tom dessa conversa? Ele apenas foi fazer o protocolo normal, me dar boas-vindas à Câmara e dizer para mim que o gabinete dele se encontrava à disposição e que me desejava boa sorte para exercer o mandato que eu fui impostado agora recentemente. E eu deixei claro para ele, e deixo claro isso para toda a população. Enquanto nós não entendemos que o poder emana do povo e que o povo é que sempre paga o preço pelas intrigas que são ali alimentadas por partido ou por um grupo A ou B, nós temos que, de fato, fazer com que a população entenda isso. E o poder emanando da população como, de fato, nós precisamos fazer e deixar claro isso. Que o vereador, ele não é vereador de partido, de grupo ou de oposição de situação. Ele é vereador para representar a população de Uberlândia. Então eu estou lá para essa finalidade. E eu quero continuar fazendo assim. Ô Valquir, você vai me desculpar, assim, toda a minha franqueza, assim, é um discurso até muito bonito, mas a gente sabe que é próprio da política ter lado, né? Tem o lado da direita e o lado da esquerda e não adianta, ou então é um lado da base e outro da situação. Então, tudo bem, você quer fazer uma coisa diferente, esteve lá, conversou com o prefeito e tudo mais, mas a depender dos seus votos, eles vão te rotular. Então, se você votar 3 projetos seguidos contra o governo, você vai estar no grupo da oposição. É mais ou menos isso. Você está preparado para lidar com essa situação? Claro que eu estou. No entanto, se os projetos que vierem ferirem os meus princípios e eu votar contra esses projetos... Independente da autoria, eu serei oposição a esse tipo de projeto. Vindo eles de lá, que sejam relevantes e promovam o bem comum, terão meu voto. Então, aí, a dupla interpretação no que você está acabando de dizer. Porque, veja bem, se vierem projetos que sejam satisfatórios e que sejam, de fato, impactantes positivamente para a população, terá o meu apreço, com certeza. Marcelo, isso é o caso, porque o vereador Ismar também estava mais alinhado à oposição nos últimos tempos. O vereador Ismar, na verdade, já estava mais neutralizado, com um mandato bem enfraquecido, mas ele estava mais para o lado da oposição. Você teve na sua posse, inclusive, a presença do vice-prefeito, esteve lá prestigiando a sua posse, imagino eu que você o tenha convidado. Isso é um aceno porque você está mais alinhado com o governo? Não, eu não convidei o vice-prefeito, vou deixar claro isso. Até foi uma surpresa a presença do vice-prefeito. Bom esclarecer isso mesmo, na minha porque posse. A gente imagina que é parte de... Eu continuo ainda ligado com o grupo do deputado federal Wellington Prado e do deputado estadual Elismar Prado. Então, a filosofia que os deputados colocam é uma filosofia que muito me agrada, não votar contra o servidor público, não votar contra aumento de impostos, né, não votar contra aposentados. Isso muito me agrada. Então, nós temos essa filosofia de trabalho, investimento na área da saúde, como o deputado está investindo aí, recursos para o Hospital do Câncer. Então, nós estamos seguindo essa linha, né, de trabalho.
É claro que todos nós somos ligados a um partido. Nós temos a nossa posição de independência, mas, como eu disse, o mandato pertence ao partido e nós temos que até nos alinharmos com o partido político, porque ele também, né, tem ali, quando nós vamos filiar, a gente lê um estatuto, vê, então a gente filia naquilo que condiz. Se bem que hoje está uma... Hoje é uma bagunça, condiz com a nossa filosofia, então nós mais ou menos estamos alinhados com o partido. Então isso tem que ser muito claro, muito aberto, muito colocado. Eu coaduno com a opinião do Valquírio de que nós vamos votar aquilo que for bom para a cidade. Né? Claro. Eu também tive com o prefeito Odelmo, fui convidado, estive com ele ontem. Né, nós conversamos uma conversa rápida, 15 minutos, onde ele fez essa colocação, ó, nós queremos ajuda para tirar a cidade da situação que se encontra, e eu fiz a mesma resposta: o que for bom para a cidade de Uberlândia terá o meu apoio, o que não for bom não terá o meu apoio. E ainda completei, falei, aquilo que eu achar também que não for bom, prefeito, eu puder sugerir para que mude e se torne uma coisa favorável à população, eu vou fazer a minha parte também. Porque o prefeito Odelmo tem enfrentado, e até bom que ele faça isso mesmo, eu acho que é próprio da política também, né, esse tipo de articulação, porque ele tem enfrentado uma oposição pequena, mas raivosa, né, e aí isso pode atrapalhar. Então está fazendo um jogo de cintura, a eleição está vindo aí, então ficando bom para ambas as partes. Ter responsabilidade, claro, até na forma de fazer oposição. Não se pode fazer oposição por oposição. Né? Então você tem que fazer uma oposição com argumentos, né? Você tem que ali falar o porquê que você é contra, você tem que explicar e mostrar uma solução. Eu sou contra porque eu acho que se fizer dessa forma, a população vai ganhar mais. Eu acho que esse é o bonito do parlamento. Então, a gente já teve legislatura que dava gosto de ver o debate entre oposição e situação, porque os dois lados eram muito bem preparados. Sim. Ocorre que hoje o que a gente vê é um completo despreparo, na generalidade, viu, gente? Estou generalizando, mas claro que a gente tem colegas seus que são muito bons, etc. e tal. Vocês ainda não é possível a gente avaliar, porque está chegando agora. Eu fiz um pedido também ao prefeito que não mande projetos, né, de última hora para casa. Né? Isso então, é mato lá. Aí ele até me falou que sempre entrega com antecedência, chama os vereadores para ver, discutir. Né? Eu falei, isso é importante, mas eu até pedi, porque nós precisamos, né, acho que o Valquírio vai concordar, nós precisamos fazer que a Câmara Municipal funcione de acordo com o seu regimento. Então, os projetos têm que tramitarem nas comissões e no prazo. Então, o projeto na Comissão de Legislação e Justiça, ele pode ficar 3 dias, depois ele pode ficar mais 2 na comissão, né, que vai analisar também o mérito. Então, nós temos que respeitar, isso é um prazo para que nós, enquanto vereadores, podemos estudar o projeto. Não adianta também nos apresentar com antecedência, né, e depois chegar para votar e querer fazer pareceres concomitantes, um tipo de parecer. Eu já coloquei minha posição. Se eu não concordar com aquele parecer, eu vou apresentar o meu parecer em separado. Mas nós precisamos fazer isso. Eu acho que o presidente baiano também vai concordar com isso, porque nós precisamos mostrar para a população que o Legislativo tem a sua cara. O Legislativo precisa mudar e precisa fazer com que se cumpra o regimento interno. Então, essa é uma das colocações que eu também vou fazer ao presidente para que as comissões realmente funcionem naquela Casa de Leis. Valquírio, Marcelo, uma pergunta que não quer calar. Vocês vão usar a danada da verba indenizatória, Valquírio? Olha, inclusive é uma proposta que eu quero aproveitar o ensejo aqui do programa e dizer que é uma situação muito precária a questão da verba indenizatória hoje em Uberlândia. Por isso, por que não regularizá-la? Por que não deixar com que a Câmara possa também fazer, como faz já com uma parte dela, com 35%? Licitado, você fala? Licitado, justamente. Eu quero deixar isso muito claro aqui. Nós precisamos de fazer com que o recurso que hoje banca o meu salário, o salário do Marcelo, dos outros vereadores, de todos os outros, seja respeitado dentro daquela Câmara. E a verba indenizatória ainda mais. Então, desculpa usar a expressão que não tem que usar, é uma verdadeira farra do boi ali. Tem que acabar com isso, Danilo. Nós não podemos fazer com que a verba indenizatória seja uma extensão do salário de vereador. A verba indenizatória tem que ser, se querem continuar usando, façam uso com consciência. Entendeu? Então, que seja licitado. Vamos apresentar um projeto em relação a isso. O presidente baiano já declarou que vai, a partir do ano que vem, licitar, né? Resolve o problema em parte, mas também não resolve direito, não, porque a gente está vendo aí o contrato da limpeza e da segurança comprometido, que
Mas, né? no entanto, pelo menos acaba com essa farra do boi. É, se eu tiver que fiscalizar, exatamente. vou fiscalizar um lugar só. E fiscaliza Agora, do a jeito Câmara, que tá, eu tenho que fiscalizar e ficar vigiando 27 pessoas. Não tem É jeito. muito pior, Você tem razão. entendeu? Eu não vou usar a verba indenizatória. Não? Não, eu até... Gato escaldado tem medo de água fria. Não é por esse motivo, até porque eu tenho algumas discordâncias com relação à verba indenizatória, certo? Eu já penso diferente. Eu acho que quando você disputa um cargo e que você sabe o salário que você vai ganhar, né, aquele salário tem que ser para você se manter. Se hoje eu mantenho o meu carro, por que eu não vou continuar mantê-lo? Né? Então, o meu pensamento é um pouco diferente com relação à verba indenizatória. Não critico quem usa, né? Cada um sabe da sua situação, não teço críticas a ninguém. Cada um, aquele que quiser usar, que use com responsabilidade, respeitando aí os critérios da lei. Marcelo, você era assessor do vereador Ismar, estava lá do lado dele, no gabinete dele. Você sabia dessa confusão que ele afrontava com as notas, da Ideal? Você sabia dessa história? Não, até porque a vida particular do vereador a gente não interfere. Mas isso não é tão particular, né? Porque envolve ali a... Eu entendo que seria a vida particular. Mas ele não até passava porque, isso para você? Não, porque se você vê pelo o que apresentou de documentação, vamos dizer, tá analisando a documentação, está correta, né? Então, tanto é que a Câmara pagou a verba indenizatória. Então, se ela pagou, todos os documentos que foram juntados no processo estavam corretos. Mas você não achou estranho porque não chegavam os panfletos lá? Não, chegava panfleto. Chegava em quantidade menor. Pois é, aí a gente não sabe a quantidade. Que o panfleto chegava e os assessores até distribuíam. Agora a gente não sabia a quantidade, né? Se chegava a quantidade exata, onde estava o material. Então, mas que chegava. Agora, a questão da quantidade menor a gente já não sabia. Igual eu estou te falando, é a vida particular do vereador. Bom, nosso tempo está acabando, eu preciso fazer mais outras duas perguntas. Pois não. Você era diretor financeiro, administrativo. Né? Administrativo da Câmara Municipal. Nós vimos aí os vereadores Alexandre e Juliane serem envolvidos nesse contrato de limpeza e segurança. Esse contrato passou na sua mão? Você aprovou esses contratos? Não, os contratos são licitados, né? O departamento de administração somente é o responsável pela gestão do contrato. A execução não? Não, a execução, aí o que acontece? O departamento de administração, né, tem a responsabilidade do serviço de limpeza. Então, o que acontecia? Toda a relação dos funcionários que chegavam para trabalhar, porque é uma empresa terceirizada, sim, a gente conferia, né? Eu tive, quando assumi o cuidado de pegar essa relação e fixar com o nome dos funcionários que estavam executando o trabalho, na cantina, tá? No plenário, para que você pudesse saber e exigir que todos tivessem a identificação com o crachá, para ficar mais fácil. Né? Agora, se aconteceu algo fora disso, né, não foi do meu conhecimento. Então, esse tipo de cuidado, tanto é que nós criamos uma pesquisa de satisfação, passava em todo o gabinete para saber, olha, como está sendo feita a limpeza e tal, está de acordo ou não. Então, sempre a pesquisa nos dava aí o feedback de que o serviço estava sendo prestado com excelência. Então, agora, o que aconteceu fora isso, eu não sei te informar. Você sabe que a Rádio Corredor, né, Valquir? Câmara Municipal, política é uma coisa louca, né? Não. E uma das coisas que... E como, viu? E como? E uma das coisas que comentava-se muito nessa semana foi que, todo mundo sabe, as condições financeiras do ex-vereador Ismar não estavam tão favoráveis e ele assumiu um compromisso de devolver R$129 mil lá desse dinheiro da verba indenizatória que foi desviado. Falou-se lá pelos corredores da Câmara que você, suplente que se comprometeu a ajudá-lo com uma parte desse dinheiro para ele pagar lá na... É verdade isso? Não é verdade, né? Eu nunca tive esse tipo de conversa com agora ex-vereador Ismar Prado, né? Até porque não é da minha índole, né? Então não tive esse tipo de conversa, igual você está falando. Bom você esclarecer aqui, né? A boca os pequena, corredores né, é boca pequena. Então, infelizmente, nós temos na Câmara Municipal, a gente vive um clima lá de muita fofoca, que isso tem que acabar. Isso atrapalha o andamento dos trabalhos na Câmara Municipal. Então, nós estamos chegando também com essa mentalidade, né, Valquir? Já conversando. São 4 novos, né? Pode começar, né? Tem que acabar com isso. Já dá um bloco, né? Já dá um bloco. Os novatos. Fazer os novatos. O bloco dos novatos. O bloco dos suplentes. Nós chegamos até com força, né, com os blocos. Então, isso tem que acabar, porque isso realmente atrapalha o andamento do serviço da casa, né? Atrapalha o bom andamento. Então, a gente até pede os assessores, com os meus, eu converso, olha, evite esse tipo de conversa, né? Isso é fofoca, não tem porquê, né? Eu sinto muito pela situação do vereador Ismar Prado, realmente se encontra numa situação financeira, como você bem disse, complicada, né? Por isso que ele cometeu isso, mas eu não tenho nenhum compromisso com relação a isso.
Valquir, seu eleitor lá do São Jorge, né? Do Grande São Jorge. Do São Jorge, está esperando aquela mensagem. O que você tem a dizer para ele? Vai ficar aí até o final? Vai com tudo? Qual é a energia para esse mandato? Eu quero deixar claro aqui para todos os moradores de Uberlândia, para todas as pessoas que fazem parte dessa querida cidade que eu amo tanto. Mas de forma muito especial para as pessoas que moram lá no bairro São Jorge. O bairro que eu moro ali já há 30 anos. Ali eu cresci, ali eu constituí família. Ali eu deixei claro que eu vim fazer um trabalho para que seja relevante, de forma muito especial para toda a cidade, mas com muito carinho para o Grande São Jorge. E nós vamos sim dar a cara do nosso mandato para o bairro São Jorge, porque muitos disseram que eram no São Jorge, que moravam no São Jorge. E pela primeira vez em história, posso dizer, Danilo, eu tenho residência fixa no São Jorge, moro no São Jorge e nós vamos fazer, sim, fazer valer a pena o nosso mandato para a região do Grande São Jorge. Tá certo. Valquir, olha, deixa eu te agradecer a presença aqui. Vamos voltar outras vezes para discutir os projetos de Uberlândia, tá bom? Obrigado, Danilo. Marcelo, também a sua mensagem final aqui aos seus eleitores, à população de Uberlândia, que está te vendo aí no noticiário a semana toda. O que você tem a dizer a eles? Eu tenho a dizer que vocês podem contar aqui com o vereador Marcelo Cunha. Eu vou estar lá realmente para fazer um trabalho, eu costumo dizer, não é um trabalho diferente. Se a gente começasse a fazer o trabalho da forma correta, ele já vai dar frutos. Então nós estamos lá para fazer o trabalho da forma correta. Vocês podem contar comigo, a minha região é ali o bairro Daniel Fonseca. Eu sou de lá, nós vamos trabalhar para que também a cidade se desenvolva de uma forma correta, né? Desenvolvimento com qualidade de vida, sempre buscando o bem-estar da população. Nós somos todos vereadores da cidade de Uberlândia, nós temos que ali atender a cidade como um todo. É lógico que a nossa região, o nosso bairro, onde as pessoas têm um carinho especial conosco, nós vamos retribuir esse carinho, mas nós estamos aqui para trabalhar por toda a cidade de Uberlândia, buscando sempre o bem-estar da população. Nós estamos aqui para exercer o papel de vereador. E qual o papel do vereador? O papel fiscalizador. Nós vamos estar realmente atentos ao orçamento do município, fiscalizando para que o benefício chegue até o cidadão. Né? Isso é que é importante. Nós não estamos aqui para fazer politicagem, nós estamos aqui para falar que está faltando vaga na UAI, está faltando vaga na creche. Eu quero saber por que está faltando, se o recurso está sendo bem aplicado, se o recurso para comprar um medicamento foi para comprar medicamento mesmo. Nós devemos essa satisfação à população de Uberlândia e é isso que nós vamos fazer. Muito obrigado, volte aqui outras vezes também. Eu que agradeço. Bom, você de casa fique aí, porque a gente vai fazer um pequeno intervalo comercial e na volta eu vou receber aqui os 2 novos vereadores que vão tomar posse amanhã. A sessão está marcada para as 8 horas da manhã e eles já vão antecipar aqui essas expectativas para o novo mandato, né? 4 novos parlamentares na Câmara Municipal. É mais de 10%, gente. Essa Câmara está sendo renovada. É um minuto só, a gente volta já. Estamos de volta aqui no Política Cruzada. Bom, na quarta-feira passada, a Câmara Municipal de Uberlândia decidiu acatar a recomendação do Ministério Público para dar posse imediata aos suplentes dos vereadores Alexandre Nogueira e Wilson Pinheiro. Após uma reunião com a Procuradoria-Geral da Câmara e o Ministério Público, ficou acertado que a Câmara iria convocar os substitutos para a posse na próxima segunda-feira, antes da sessão ordinária. A recomendação foi feita pelo coordenador do GAECO. O documento assinado pelo promotor Daniel Marota Martinez diz que, de acordo com o regimento interno da Casa, o mandato do vereador preso preventivamente é imediatamente suspenso e que o argumento de que os 30 dias são contados apenas quando há sessões ordinárias não tem qualquer fundamento legal, já que as atividades do parlamentar não são restritas aos dias de sessão. O promotor diz que a conduta da mesa diretora descumpre a legislação e constrange o poder legislativo. O Ministério Público lembrou ainda que, em fevereiro deste ano, quando o vereador Juliano Modesto pediu licença do mandato, o suplente dele foi chamado rapidamente e agora, apesar das prisões e afastamentos, nada foi feito. Alexandre está preso desde o dia 25 de outubro, suspeito de participar de um esquema que desviou recursos do transporte escolar. Ele já foi denunciado por obstrução de justiça e teve um pedido de habeas corpus negado na segunda instância. Wilson Pinheiro cumpre prisão domiciliar também desde o dia 25 de outubro e está afastado do mandato. Ele é investigado por ter participado da contratação de um escritório de advocacia sem licitação para prestar serviços à CPI das vans.
E nós falamos aqui no Política Cruzada na semana passada, inclusive, né, que essa história já estava mais do que superada, passava já da hora do vereador baiano convocar os suplentes, mas existia ali ainda um entendimento contrário e aí precisou do Ministério Público Estadual enviar uma recomendação, fazer uma reunião, mais uma vez, para a Câmara Municipal tomar uma decisão clara que consta no regimento. Mas pelo menos agora a situação já está superada e os suplentes serão empossados amanhã, às 8 horas da manhã, em uma sessão especial. Eles foram convocados para isso já na tarde de quinta-feira. E agora, para você conhecê-los, estão aqui comigo nos nossos estúdios, Leandro Neves, ele é suplente do vereador Alexandre Nogueira, do PSD. Partido complicado, vereador. Eu vou te chamar de vereador porque é amanhã às 8, então tá próximo. Bom dia, muito obrigado pela presença. Bom dia, Danilo. Bom dia, telespectadores da TV Paranaíba, programa Política Cruzada. A gente só está agradecendo essa oportunidade que nós estamos tendo aí junto ao Poder Legislativo de fazer o trabalho e legislar para Uberlândia conforme foi o anseio dos nossos eleitores e responder de uma forma mais ampla para toda a cidade de Uberlândia. Essa é a nossa intenção, esse é o nosso propósito. Estamos preparados, motivados e esperando e contando os minutos para amanhã, às 8 horas da manhã, tomar posse como vereador da Câmara Municipal de Uberlândia. E está aqui conosco também o sargento Edinaldo Régio de Lima, ele é suplente do vereador Wilson Pinheiro, do PP. Toma posse amanhã também. Está ansioso, vereador? Bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, Danilo. Bom dia a toda a população de Uberlândia, em especial os agentes da segurança pública. A expectativa não deixa de existir. É uma expectativa grande, a gente sempre lutou para isso. Estamos preparados e aguardando o momento. Bom, a população está conhecendo vocês hoje, agora, então eu quero aproveitar para dar aqui 30 segundinhos para cada um se apresentar individualmente. Quem é você, Leandro? O que faz da vida? Conta aqui pra gente. Leandro Neves, natural de Uberlândia, nascido e criado, pai de 2 filhos, casado, muito bem casado, católico, representante comercial do segmento de material de construção, material elétrico e um administrador, né? Um apaixonado pela vida e muito temente a Deus nas minhas ações. Tá certo. E o sargento Edinaldo? Olha, o sargento Edinaldo está na Polícia Militar há 25 anos. Sou o primeiro sargento, atualmente estou no serviço ativo, tenho um filho, estou em Uberlândia desde 1996, casado, gosto muito da cidade, me dou muito bem aqui. Bom, gente, eu quero saber de vocês o seguinte, qual é a sensação de assumir um mandato numa Câmara Municipal como essa que nós estamos vendo hoje? Vereadores presos, envolvidos com corrupção, vocês assumindo um mandato provisório, sem a certeza de que vão permanecer por muito tempo. Qual é o sentimento, Leandro? A verdade é que o momento não é o melhor momento, né, Danilo? De fato, essa preocupação a gente tem, mas nós temos a convicção seguinte, parafraseando o vereador Valquir, há poucos minutos atrás, nós viveremos o nosso momento, nós vamos fazer valer a pena cada minuto que a gente estiver exercendo aquele mandato como representante de Uberlândia na Câmara Legislativa de Uberlândia. Temos projetos, temos propostas, temos a nossa conduta, a nossa moral, a nossa postura de trabalhar e assim nós vamos fazer. E que fique bem claro, são vereadores novos que estão entrando, né? Nós deixaremos o mérito para a justiça da situação dos vereadores afastados, isso não cabe a nós, mas que fique bem claro que eu sou um combatente da corrupção e nós vamos trabalhar para combater nesse sentido, fiscalizando o Poder Executivo e o Poder Legislativo também, por que não a instalação de uma comissão permanente para julgar os próprios vereadores de ética, uma comissão de ética. Por que não imediatamente? Passou da hora. Então nós pensamos sim, nós precisamos fiscalizar também o Poder Legislativo. Se tivesse sido feita essa fiscalização, nós não estaríamos vivendo um momento tão ruim para a Câmara de Vereadores de Uberlândia. Foi até bom. Sem moral, sem crédito na cidade. É verdade, foi até bom você ter comentado isso, porque o presidente baiano falou em uma coletiva no mês passado que iria colocar o Código de Ética, a revisão do regimento interno, para votar nesse ano. Vereador, eu estou lembrando, viu? Vou cobrar do senhor aí. O senhor falou na coletiva que ia colocar isso em discussão esse ano. Os novos estão chegando, querem isso lá no plenário. Esse regimento interno já tem a minuta já pronta. Passou de hora de ser revisto, já tem até a minuta pronta, então tá mais fácil. E o senhor, sargento? Olha, a política, não só em Uberlândia, como em todo o Brasil, ela está muito desacreditada. Jamais gostaria de estar assumindo nesse momento, mas assim o destino quis que fosse e eu estou preparado para tomar as decisões sérias, corretas, com coerência.
Agora, a situação de vocês é até semelhante, né? Porque tanto o vereador Wilson quanto o vereador Alexandre, no caso do vereador Alexandre é um pouco mais complicado, porque ele já tem denúncia oferecida, já perdeu até no tribunal, habeas corpus, então, ao que tudo indica, vai ter um tempo maior. Mas o vereador Wilson está em casa, preso, mas pode voltar a qualquer momento, né? Caso a justiça assim determine. O senhor, pensando nisso, vai já pedir a exoneração da equipe e nomear os seus assessores? Porque o Valquir teve um problema com relação a isso. O senhor já decidiu o que vai fazer, Já sargento? estou decidido, estou ciente que a qualquer hora a justiça pode reintegrá-lo ao cargo, mas imediatamente após tomar posse, vou pedir a exoneração de toda a sua equipe, pois já tem a minha equipe formada, que caminhou comigo por longos e longos anos. E você, Leandro? Da mesma forma, o meu grupo já deliberou essa situação, nós temos a nossa equipe, o respeito com quem está lá é muito grande, nós sabemos que são pessoas de família, responsáveis pela renda familiar, mas de uma forma muito respeitosa, né? Nós vamos ter que fazer a exoneração, mas deixaremos as portas abertas para futuras recolocações, a gente poder ajudar a recolocar aquelas pessoas que merecem voltar para o mercado de trabalho, nós estamos dispostos a ajudar, mas que nós precisamos colocar a nossa equipe para trabalhar, isso é fato, isso é o que nós faremos. Então, galera aí, 30 assessores, amanhã já podem ir arrumando as malas, porque a turma está chegando e não vai ficar ninguém aí não, é um recado, viu? Sargento, o senhor é do PP, o partido do prefeito Adelmo, qual é a relação do senhor com o prefeito? O senhor vai votar com a base? Como é que o senhor pensou isso já? Correto. A gente está sempre discutindo com a nossa equipe, mas como faço parte do partido do prefeito, estamos alinhados. O que for bom para a população, com certeza a gente vai votar na base. O senhor já conversou com o prefeito sobre essa substituição do senhor? Ainda não. Não? Ele não procurou o senhor? Não, ainda não. Não? Nem a secretária, Ana Paula, ainda presidente não. do... Não? Não. E você, o seu caso, o caso do Leandro é mais complicado. Ele é do PSD. O PSD tem mais um vereador na casa, que é o vereador Márcio Nobre. Inclusive, dando uma informação aqui, um professor da UF, professor Edilson Gracioli, protocolou na última sexta-feira, lá na Câmara, um pedido de cassação do mandato do vereador Márcio Nobre, do PSD, partido aqui do Leandro. Ele já foi condenado em primeira instância por improbidade administrativa, no caso envolvendo o casamento comunitário lá e tudo mais. A gente ainda não tem resposta sobre isso, a mesa diretora deve deliberar agora a partir desse requerimento feito pelo cidadão Edilson Gracioli, e claro que o Política Cruzada vai acompanhar. Mas voltando aqui para o caso do Leandro, ele então é do PSD, partido de Márcio Nobre, partido de Alexandre Nogueira, que está preso, e partido do vice-prefeito Paulo Sérgio Ferreira, que também está envolvido aí numa investigação do Ministério Público. Como é que você vai fazer no meio de um partido desse? Nós temos a nossa forma de trabalhar, a nossa postura. O que eu aprendi com meus pais através do exemplo é a postura que eu sempre quero seguir na minha vida, né? Praticando valores, vivenciando virtudes a todo momento. Então nós vamos fazer o nosso trabalho, Danilo. Vou chegar na pergunta que você queria sobre a base ou oposição. Também tenho uma afinidade com o trabalho do prefeito Adelmo Leão, mas que fique bem claro, não existe voto de cabresto. Nós vamos deliberar de acordo com os nossos princípios, né? O que o prefeito trouxer para casa, que seja relevante para a população, nós vamos estar juntos. Isso já foi dito a todos os ventos, aos 4 ventos da cidade. Mas o que a gente não concordar, nós vamos sim ter a nossa opinião pessoal, nós vamos reprovar. Então nós vamos... Sou da base. Te incomoda estar neste partido assim tão tumultuado ultimamente? O PSD, ele passou por algum momento, depois da eleição de 2016 para cá, não sei se diferente ou igual aos demais partidos. Os suplentes ficaram todos dispersos, a gente não teve envolvimento. Inclusive a gente sempre pediu, falou, gente, nós não queremos cargos, nós queremos participar das decisões do município, participar do que está acontecendo no município. E isso o partido nunca fez, o partido nunca convocou para reuniões mensais, bimestrais, semestrais. Ele nunca fez. Então a gente ficou um pouco solto. Então eu nem tenho muita informação do que está acontecendo dentro do próprio partido. Né? Então por isso que eu acho que eu não estou tão incomodado assim, porque eu não participei de muita coisa. Sargento Edinaldo, o senhor convidou o prefeito, o vice, para participar da posse do senhor? Ainda não, mas vou fazer ainda. Vou convidar o prefeito, os demais vereadores, os recém-empossados. E o senhor? Da mesma forma, acho que aí os convites já foram encaminhados aí na última sexta-feira.
E eu espero receber... Inclusive ao vice. Inclusive ao vice-prefeito, que é o presidente, né, da comissão provisória do meu partido. É importante que hoje o Paulo Sérgio, né, que está com uma situação aí, está sendo investigado, mas ele é o presidente do PSD, ele é o nosso vice-prefeito de Uberlândia e tem a sua representatividade. Então, ficarei muito feliz com a presença deles lá na nossa posse, na segunda-feira, amanhã. Amanhã, pois é. Bom, você está assumindo a vaga de Alexandre, entre outras coisas, não é exatamente por isso, mas entre outras coisas, envolve a questão da verba indenizatória que ele teria desviado na gráfica de fachada ideal. Está assumindo agora, o senhor vai usar essa verba indenizatória? A nossa proposta é não usar essa verba indenizatória Eu acho que nós temos muito a fazer e o dinheiro não é tudo. Então, eu acredito que nós vamos conseguir fazer muita coisa sem essa verba. A nossa intenção é não usar nem um centavo da verba indenizatória. E o senhor, sargento Edinaldo, seu caso não é esse, que o Wilson está envolvido em outro tipo de investigação, mas o senhor está vendo a situação da Câmara aí. O que o senhor acha? Vai usar a verba? A minha intenção também é não usar. E se for fazer o uso consciente realmente do que houver necessidade, sem nenhum abuso, sem nenhum exagero. Bom, o vereador Valquir brincou aqui no bloco anterior com o Marcelo de vocês formarem um bloco lá, o bloco dos suplentes, até mesmo porque são 4, mais de 10% do plenário são de vereadores novatos. Nós estamos falando de dezembro de 2019, há um ano, né, da troca de mandato, nem um ano das eleições já tem menos de um ano, né? Mas para a troca do parlamento, vocês pretendem fazer ali um grupo, de trabalharem juntos? Qual é a ideia do senhor? Eu tenho uma visão um tanto quanto particular dessa situação. Eu vejo com muito bons olhos uma situação de 4 novos vereadores chegando, né? E eu, pelo pouco que conheço dos colegas que estão entrando, são pessoas idôneas, pessoas corretas, pessoas honestas. Então, não estou querendo desmerecer ninguém, é lógico, né, que fique bem claro isso, mas eu vejo com bons olhos uma formação de um grupo que tem um propósito, o mesmo propósito, que é servir o município. Eu escutei ali há pouco falando sobre a verba indenizatória também, que não vão usar. Isso. Eu gosto dessa postura, então eu acho que Vocês vão conversar? Nós podemos conversar, vamos conversar. Sim. O senhor também está aberto a isso, sargento Estou Edinaldo? aberto, fazer um bloco lá? Vejo com bons olhos. Eu acho que o diálogo é fundamental numa formação política. Gente, as eleições, nós não podemos desprezar as eleições. O ano que vem tem eleição, vocês estão entrando agora. É uma boa vitrine para poder disputar o pleito do ano que vem. Qual é a estratégia pensando nisso? Já tinha determinado com a minha equipe que eu sou um pré-candidato para as próximas eleições, né? A concorrer ao cargo de vereador. Ter isso declarado é mais fácil, viu? Já estava declarado, sempre esteve declarado. E agora é uma oportunidade que nós temos de mostrar o nosso trabalho. O que eu sempre falo nos corredores aí para alguns amigos. Eu fui candidato pela primeira vez em 2012, depois em 2016 novamente. Até hoje ainda encontro amigos de infância, amigos de longa data, que quando eu encontro, comento que fui candidato e eles falam, Leandro, não sabiam. Então nós que não temos o recurso que é utilizado nas campanhas, a grande maioria tem, nós temos dificuldade de fazer o nosso nome chegar nos locais, chegar nos corredores da cidade, nos cantos da cidade. Então agora nós temos uma estrutura, um gabinete e uma forma maior, mais ampla de trabalhar. Eu acho que o nome vai chegar onde ele deve chegar. Então é uma oportunidade ímpar para nós enquanto pré-candidatos. O senhor também já é pré-candidato? Independente de assumir ou não, Danilo, eu já tinha convicção que seria pré-candidato em 2020. Sou pré-candidato, já estou trabalhando para isso, independente de qual partido. Tá certo. Bom, eu quero muito desejar sorte a vocês. Eu sei que o momento não é fácil, nem para vocês, nem para os dois que passaram por aqui há pouco, mas nós temos que tocar a vida. A população cobra soluções para os muitos problemas que nós temos e vocês têm essa responsabilidade aí nas mãos. Então, já que vão tomar posse amanhã, que tomam com responsabilidade, pensam direito o que assinam, o que conversam, porque a Câmara Municipal é perigosa, e aí tem ouvidos, e a depender do que vocês fizerem, isso não acaba só com o mandato político, mas com o nome pessoal e a honra de vocês, que eu acredito que é o maior patrimônio que todos nós temos. Né? Nesses minutinhos finais, eu quero aproveitar e dar um espaço para vocês também mandarem uma mensagem aí ao seu eleitor, enfim, à população que está esperando pela chegada de vocês na Câmara. Pode começar com você, Leandro. Eu gostaria de falar aí para os meus eleitores, os meus amigos, eleitores e não eleitores, né, que eu sou o Leandro, tenho muito compromisso com o que faço,
e tenham certeza que nós trabalharemos pela cidade de modo geral. Eu moro no bairro Moarama, né, sou oriundo ali do bairro Aparecida, bairro Brasil, morei no Custódio quando casei, hoje estou no Moarama, mas a proposta é trabalhar pela cidade toda, fiscalizar todo o município, inclusive distrito, zona rural e etc. Então contem comigo, vai ser divulgado aí após todos os meus canais de comunicação, redes sociais, telefone particular, para ficar bem aberto para toda a população no que for sentido a requerimentos, solicitações, reivindicações. Leandro Neves, um abraço a todos. Obrigado. Muito obrigado, Leandro. Volte outras vezes aqui para a gente falar dos projetos, tá bom? Obrigado. Sargento Edinaldo, a sua vez. Quero agradecer aí as 1.817 pessoas que confiaram seu voto em mim nas eleições de 2016, colocaram o gabinete à disposição de toda a população de Uberlândia. Moro no bairro Tabajaras, mas vou trabalhar por toda a cidade, independente de qual bairro que seja. Estou à disposição, convido a toda a população que estiver disponível para nos prestigiar na posse, na segunda-feira, às 8 horas da manhã. Muito obrigado a todos. Obrigado pela presença aqui, viu, Sargento? Obrigado. E a você de casa também, o nosso muito obrigado pela companhia. O nosso tempo, infelizmente, acabou, mas a íntegra do programa de hoje já estará disponível a partir de agora em nosso canal no YouTube. E como você sabe, amanhã tem o podcast Política Cruzada, já disponível nas plataformas de áudio Spotify, Deezer e também no seu player de áudio preferido, tá bom? Para você, uma boa semana. Até semana que vem.